Olá, hoje é quarta-feira, 16 de junho de 2021. Eu sou Leila Andruvait e essa é a primeira edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Biden e Putin se encontram em Genebra em busca de relação previsível. Israel volta a atacar Gaza. Com 70% dos adultos vacinados, Nova York põe fim à maior parte das restrições. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontram nesta quarta-feira em Genebra, na Suíça. Os dois países vivem um momento conturbado e os Estados Unidos buscam uma relação estável e previsível. Entre os temas a serem discutidos devem estar cyberataques, as situações na Ucrânia e em Belarus e o destino do líder opositor russo Alexei Navalny, que está preso. Nos últimos meses, a Casa Branca tem alternado mensagens conciliadoras com advertências dirigidas à Rússia e já admitiu que espera resultados modestos do encontro. Oficialmente, o Kremlin também mantém as expectativas baixas e diz que não se deve esperar nenhum avanço na relação bilateral. A Força Aérea Israelense voltou a atacar a faixa de Gaza na madrugada desta quarta-feira, tendo como alvos postos do Hamas. Na terça-feira, balões incendiários haviam sido lançados do território palestino para o sul de Israel. Os ataques são os primeiros grandes incidentes entre Israel e Gaza desde o cessar-fogo de 21 de maio. O lançamento de balões causou cerca de 20 incêndios em Israel. Eles foram uma resposta ao desfile de milhares de ultranacionalistas israelenses nesta terça-feira, na chamada Marcha da Bandeira, que ocorre anualmente e reivindica a soberania israelense sobre Jerusalém. Durante a marcha, os ultranacionalistas israelenses passaram pela cidade velha de Jerusalém, o que foi considerado pelos palestinos como uma provocação. A cidade velha reúne lugares de grande importância religiosa tanto para muçulmanos quanto para judeus e cristãos. Em depoimento à CPI da pandemia nesta terça-feira, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, contradisse afirmações do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Os senadores tentam precisar o momento exato em que o governo Bolsonaro foi avisado sobre a crise no Amazonas e se executou ações para conter o colapso dos hospitais. Campelo afirmou que telefonou na noite de 7 de janeiro para Pazuello para pedir ajuda no fornecimento de oxigênio. Pazuello havia dito que tinha sido informado sobre problemas apenas 3 dias depois, em 10 de janeiro. Campelo também afirmou na CPI que não houve resposta do Ministério da Saúde a uma série de ofícios enviados pelo governo local sobre o problema do oxigênio e relatou que o Ministério da Saúde tentou promover tratamentos ineficazes durante a crise no estado. Nesta quarta-feira está previsto na CPI da pandemia o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. No entanto, a presença dele ainda é incerta. Na terça-feira, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a Witzel o direito de não comparecer à CPI. O estado de Nova York anunciou nesta terça-feira o fim de quase todas as restrições impostas para evitar a propagação da Covid-19. Exceções serão mantidas em creches, hospitais e meios de transporte. Cerca de 70% dos adultos do estado já receberam ao menos uma dose de vacinas contra a Covid-19. O governador, Andrew Cuomo, enfatizou que não há mais restrições em espaços públicos, comerciais, esportivos, recreativos e no varejo. No entanto, as restrições impostas em nível federal pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças continuam vigentes. Em abril do ano passado, Nova York chegou a ser o epicentro da Covid-19 nos Estados Unidos, com mais de 700 mortes por dia devido à doença. O órgão nacional de processos eleitorais do Peru anunciou na noite desta terça-feira o fim da contagem dos votos do segundo turno da eleição presidencial no país, realizada há 10 dias. O mais votado foi o candidato de esquerda, Pedro Castillo, com 50,12% dos votos. A candidata direitista, Keiko Fujimori, teve 49,87% dos votos. A diferença entre os dois foi de cerca de 44 mil votos. No entanto, Castillo ainda não foi declarado vencedor do pleito. O anúncio do resultado oficial ainda depende do Júri Nacional Eleitoral,
responsável por analisar a impugnação de atas de votação. O partido de Fujimori, o Força Popular, pediu a anulação de cerca de 200 mil votos. A sigla alegou supostas irregularidades, mas não apresentou provas concretas. A missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos afastou a possibilidade de fraude e elogiou a transparência da eleição peruana. Mais notícias você ouve mais tarde, na segunda edição do Boletim da DW Brasil.